Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que a gente discutiu, que é a variação dos coeficientes aí da função seno de x. Essa é a função seno de x padrão, ou seja, f de x igual a seno de x. Nesse caso, o a vale 0, o b vale 1, o c vale 1 e o d vale 0. Tá, vamos começar por verificar o deslocamento aqui do a, certo? Então, o a ele vai fazer, como é o termo independente, ele faz o mesmo que fazia nas funções anteriores. Ele sobe e desce aí, tá vendo? A nossa função. Beleza? Então, o A, tranquilinho, é saber. Lembrando que não muda período, não muda a frequência, não muda nada da minha onda. A onda só desloca verticalmente. Tá? Vamos voltar aqui. Aí agora a gente vai para o B. Tá? O B é o carinha que faz o que? Vamos lá, vamos mexer com B. Então tá aí o B. O B é igual a 1, a gente começou. Ele vai mexer o que? No comprimento da onda, tá? Ó, quanto maior o B, maior o comprimento. Mexendo no comprimento aí da onda, você vai mexer onde? Na imagem. Por exemplo, quando B é igual a 3, ó, a imagem fica variando de B igual a 3. A imagem vai ficar variando de menos 3 até 3, certo? Se o B for negativo, ele vai fazer o quê? Vai inverter, né? Ele vai inverter o formato da onda, né? O que é positivo fica negativo fica positivo. Não mexe no período, tá vendo? Não mexe no período. A onda, ela tem o seu período de 0 a 2π, né? Que é aqui, ó, 2π aqui, em cima um pouquinho à frente aqui do 6 aqui no x, né? Não mexe no período, ou seja, as raízes continuam também no mesmo lugar, só mexeu no comprimento da onda, na imagem aí, certo? Agora a gente vai variar o C, né? O C é o número que acompanha lá o X, né? O coeficiente do X, ou seja, é diretamente ligado ao ângulo, né? Quando você variar o C, olha o que vai acontecer. Você vai mexer aí, ó, no período da onda. O que é o período? O período é o tempo que ela demora para ter a mesma forma, né? Então, por exemplo, aqui, quando C é igual a 1, o período da função é de 2π, ou seja, começa no zero, no zero, e vai até o 6 ponto alguma coisa, né? Que é o 2π, certo? Então, o período dela quando C é igual a 1. Se a gente for aumentando esse período, esse C, o período dela vai diminuindo, ou seja, você está dobrando o ângulo está crescendo muito mais rápido, logo ele vai conseguir subir e descer muito mais rapidamente, certo? Então observa aí que o período agora, quando você botou igual a C igual a 2, o período foi só quem? Foi só π, né? De 0, passa ali no 1 em alguma coisa, que é o meio π, e quando chega lá no 3, alguma coisinha aqui, ou seja, no π, ela 3,14 aqui, ela vai, certo? Ela vai ficar no mesmo formato, começa tudo de novo. Então o período dessa daí era de 2π. E o legal, ó, se eu botar aqui 3, π igual a 3, c igual a 3, agora, o que aconteceu? O período dela, ó, diminuiu mais ainda, c igual a 4, ó, pronto aqui que fica mais fácil de observar, c igual a 4, né? Aí, ó, tá aí, olha só, o período dela. Antes, ela fazia apenas o mesmo modelo, né, de subir e descer.
em 2π. Agora em 2π, ela já subiu, desceu, ou seja, até voltar lá ao 6π de novo, que é aqui, ó, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 períodos aí, né? 4 períodos aí que essa função ela passou, beleza? Então o C está ligado aí diretamente no período, ó, certinho, né? Por último aí, mais ou menos importante, a gente tem o D, né? Que é o coeficiente que adiciona ao ângulo, né? O argumento, ele está adicionando diretamente ao ângulo. Então aí, ó, o que a gente consegue observar? Que quando você desloca o C, é igual a função x mais 2 ao quadrado, lembra disso? Então ela deslocava horizontalmente, né? Ou seja, mais desloca para trás, menos desloca para frente. Ou seja, olha aí, se o D for igual a zero, né? D igual a zero aí, vamos lá. Agora se o D for positivo, ó, ela vai para trás, tá vendo? Ela indo para trás. Beleza? Se o D for negativo, ela vai para frente. A gente já viu isso. Não mudou período, não mudou a imagem, não mudou a frequência. A imagem ela continua de -1 a 1. O período dessa função continua sendo 2π. A frequência, ou seja, o tempo que ela demora para subir e descer, continua o mesmo. O intervalo que ela faz isso é o mesmo. A única coisa é que a gente está deslocando ela, né? Então a gente está fazendo deslocamento. E aí o que é interessante? Por exemplo, se eu faço um deslocamento de -π sobre 2, né? Esse aqui estava em 0. Vamos lá voltar para o 0 para ficar mais fácil. 0. Tá? A função seno. Se eu faço um deslocamento aqui em D de π sobre 2, π sobre 2, Enter. Vamos lá. A função virou quem? A função cosseno, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Sumiu o D. Vamos voltar aqui para botar. Aqui é menos π sobre 2 que eu quero. Menos, desculpa, aqui menos. Tecnologia, menos. Pronto. Enter. Isso. Voltando aí para falar do D, a gente lembra que o D ele vai estar, né, somando diretamente ao ângulo aí, né? Então, se a gente lembrar lá da função de segundo grau, x mais a ao quadrado, né? Se a gente soma alguma coisa ao x, ele faz o deslocamento horizontal. O D é a mesma coisa, tá? Então, observa que se o D positivo, desloca para trás, se o D negativo, desloca para frente. Mesma coisa que a gente já fez nas outras funções. Não muda período, não muda frequência, não muda o intervalo aí da imagem, né? Ou seja, ela está limitada entre 1 e -1. O período dela continua sendo 2π, certo? Isso aí. Então vamos lá voltar para o D igual a zero. Quando a gente coloca o D aqui igual a zero, função sendo padrãozinha, né? Colocar o D igual a zero, vai. Aí, se a gente botar o D igual a π sobre 2, vou colocar o D igual a π sobre 2. Lá no D, vou colocar π sobre 2. π dividido por 2. Enter. Olha lá quem apareceu. Quem apareceu foi a nossa função cosseno de x. Olha, é a cosseno de x, né? Ou seja, se você pegar, somar π sobre 2, você vai deslocar a função seno para trás e ela vai ficar na mesma posição da função cosseno, certo? Então a função cosseno de x mais π sobre 2 é igual à função cosseno de x, ok? E é isso.